Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Nan Oliver e hoje falaremos sobre um assunto diferente. Hoje falaremos sobre 4 casos paranormais que não fará você dormir bem essa noite. Vamos lá? Partiu pro vídeo. O cemitério de Greyfriars. Esse cemitério de Edimburgo, na Escócia, é um verdadeiro lar de histórias aterrorizantes. Ali se encontra a tumba de George Mackenzie, um advogado do século XVII que foi responsável pela morte de pelo menos 8.000 pessoas, o que deu a ele o apelido de Mackenzie o Sanguinário. Acontece que um mendigo, no ano de 1999, quebrou o túmulo de Mackenzie para se abrigar do frio severo que assolava a região. Depois disso, o homem caiu no caixão e foi aí que a situação macabra começou. O caixão se partiu e o homem, assustado, começou a correr. Todo sujo de terra, um cuidador de cachorros que presenciou a cena ficou completamente assustado, não sabendo se era uma pessoa ou uma assombração, e logo entrou em desespero, principalmente quando dias depois várias pessoas começaram a registrar a ocorrência de eventos estranhos nos arredores do túmulo. A situação foi tão grave que a prefeitura decidiu fechar o cemitério para o público. Só que o pior vem aí. Jane Andrew Henderson, um guia turístico, marcou uma tour fantasma oficial, e deste dia em diante 350 pessoas afirmaram ter sido atacadas por algo sobrenatural nos arredores do túmulo de Mackenzie. Das pessoas, estima-se que 170 turistas já desmaiaram e vários tiveram seus ossos quebrados misteriosamente. Um campo fértil para a imaginação das pessoas também é a sepultura de um homem chamado Thomas Riddle, nome parecido com o Lorde das Trevas de Harry Potter, e acreditam que Thomas Riddle também estaria fazendo maldades com os visitantes naquela época. O Monge de Pontefract. Foi em 1970 que um dos maiores casos de assombrações de toda a Europa aconteceu, em Pontefract, na Inglaterra. O caso ficou famoso, sendo conhecido como o Poltergeist de Pontefract, ou mesmo Monge de Pontefract. A história teria acontecido com um sacerdote supostamente morto no século XVI. Acontece que vários relatos foram feitos de aparições e situações bizarras, sendo um deles da família de Pritchard, constituída por Joy e Jean e seus filhos Philip e Diane. A família alegou que era constantemente atormentada por um fantasma, o qual nomearam de Fred. Eles diziam que Fred jogava os objetos aleatoriamente no chão, deixava poças dentro da casa e ainda roubava sanduíches, deixando as maçanetas totalmente grudentas. Essa história soa um tanto suspeita de algum espertinho estivesse aprontando com eles, não é mesmo? Mas o pior vem aí. O tal Fred sumia com os ovos da geladeira da família e eles apareciam em locais diferentes da casa, aleatoriamente. Uma das situações mais sombrias foi quando o fantasma supostamente teria agarrado Diane quando ela tinha 12 anos e arrastou para o andar de cima pelo pescoço, tentando estrangulá-la com os fios elétricos, deixando marcas severas em seu corpo. O local foi investigado pela polícia e até mesmo psíquicos e uma série de pesquisadores de fenômenos paranormais, e uma pesquisadora do local chamada Carol Fieldhouse afirmou ter visto o fantasma rodando a região de tempos em tempos, relatando que ele tem cerca de 1,65 m de altura e quer que a casa fique vazia. De acordo com seu relato, o fantasma teria dito que se uma pessoa mudasse para lá, deveria ir embora em 12 meses. Bizarro, não é mesmo? O fantasma de South Shields. Perto de Pontefract, em South Shields, ocorreu outra história bem macabra que marcou a cidade. Em 2005, um jovem casal e seu filho
de 3 anos de idade, teriam recebido uma visita inesperada. Embora o nome verdadeiro do casal não tenha sido revelado, as matérias locais chamaram os membros de Mark e Marian. Era uma noite quando Marian sentiu algo atingindo sua nuca, e pensando em ser um cachorro de brinquedo do seu filho, ela acendeu a luz e, ao retirar o cachorro, ela viu outro brinquedo do filho voando em direção a ela. E quando o casal tentou se cobrir com a coberta, eles não conseguiam, pois alguém parecia tentar segurar o cobertor. O homem de repente começou a gritar de dor e 13 arranhões apareceram em suas costas, que pela manhã, sem explicações, desapareceram completamente. As entidades pareciam adorar atacar os moradores com brinquedos, principalmente com o ursinho de pelúcia do filho, que era arremessado com tanta violência que perdeu suas patinhas. Porém, o mais assustador vem por aí. Uma mensagem com os dizeres: "Vocês estão mortos." apareceu no quadro negro de brinquedo do garoto. Os pesquisadores paranormais Michael Halloway e Daryl Hitson, que investigavam o local, estavam escrevendo um livro sobre o assunto. O Fantasma de Viúvas. Uma história bizarra parece ter virado lenda na Tailândia. Alguns homens sofreram a chamada Síndrome dos Pesadelos de Morte, em que os homens morriam misteriosamente durante o sono. Os tailandeses acreditavam, principalmente nos anos 90, que eram espíritos de viúvas que matavam os homens. Muitos desses homens começaram a dormir maquiados e com unhas pintadas na tentativa de enganar o fantasma. Outra crença popular levava os homens a esculpirem pênis gigantes de madeira, na tentativa de assustar viúvas, principalmente em Bentun Nang Oak. Se eu não estiver falando corretamente, por favor me corrija nos comentários. Obrigado. E as obras de arte chegavam a medir 1 metro. Além disso, havia também espantalhos escritos "Caçador de Viúvas Fantasmas", entre outros, também eram usados para assustar as vítimas. Porém, nesse caso, a verdade foi revelada a partir das necrópsias efetuadas nos homens. Na verdade, morriam de desnutrição por ter uma alimentação totalmente pobre de nutrientes. Talvez após essa última história você consiga esquecer as anteriores e dormir bem, você não acha? Ou não. Bom, por hoje pessoal, só foi isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, assinar o sininho e até mais.